Rumata pela saúde. O poder do diálogo positivo interno. Rumata, ou bons pensamentos. Uma das primeiras coisas que um zoroastriano aprende é que nossa fé é baseada em Rumata, bons pensamentos, Ruhata, boas palavras, e Ruvarsta, boas ações. E embora seja bastante fácil dar exemplos tangíveis de boas palavras, como elogios, afirmações positivas, e boas ações, como abraços e voluntariado, raramente somos capazes de ir além de uma compreensão nebulosa do que realmente implica pensar bons pensamentos. Se boas palavras e boas ações são como as flores visíveis de uma planta, bons pensamentos são como as raízes que ajudam a nutrir a planta. Para continuar a analogia, raízes fortes precisam de um solo fértil, portanto, para ter bons pensamentos, precisamos de uma mentalidade criativa, positiva e racional, ou seja, precisamos de Spenta-Meniu. Nos Gathas, os hinos de Zaratustra, o termo Spenta-Meniu tem um lugar fundamental. Se nossa mente tende a ser regressiva, negativa, irracional, ou seja, se tende a ser Angra-Meniu, nossos pensamentos também refletirão isso e influenciarão nosso diálogo interno, ou conversa interna. Esse diálogo interno é o fluxo interminável de declarações e perguntas que passam por nossa mente sobre nós mesmos e o mundo ao nosso redor. O diálogo interno pode ser positivo ou negativo. Ele pode ser encorajador ou pode ser angustiante. E grande parte de nosso diálogo interno depende de qual mentalidade nós escolheremos favorecer, podendo ser Spenta-Meniu ou Angra-Meniu. Como disse Henry Ford, quer você pense que pode, quer pense que não pode, você está certo. O diálogo interno positivo é favorável e não discriminador. Como exemplo de diálogo interno negativo, considere a afirmação: eu errei, eu sou um idiota. E como exemplo de diálogo interno positivo, considere a afirmação: eu errei, vou ter que tentar corrigir e ter mais cuidado da próxima vez. O conceito de escolher Rumata, bons pensamentos, em vez de Dushimata, maus pensamentos, conforme pregado por Zaratustra há 4 milênios, já foi comprovado pela ciência moderna. A mecânica quântica mostra que cada pensamento e emoção tem sua própria frequência vibracional ou frequência de onda, e demonstrou como uma frequência de onda pode ser alterada. A forma de uma onda de pensamento tem picos e vales, ou seja, altos e baixos. Quando você sobrepõe uma onda de formato oposto a uma onda original, a onda original é endireitada, basicamente cancelando a primeira. Este é o princípio do diálogo interno positivo. Escolhendo deliberadamente substituir um pensamento negativo por um oposto, por um pensamento positivo, nós podemos cancelar a negatividade. Escolher focar na positividade não significa que vivemos em uma terra de faz de conta, longe da realidade de emoções como raiva, ciúme, culpa ou vergonha que alimentam os pensamentos negativos. Na verdade, é crucial reconhecer e rotular essas emoções para que possamos lidar com elas. É uma resposta humana normal ficar ansioso ou com raiva em certas situações. Não há nada de errado em analisar nossos pensamentos, palavras, ações e erros, e nos mantermos em um padrão elevado, mas a autocrítica deve ser intencional, não habitual. Quando caímos em um padrão constante de pensamento que é negativo, crítico ou irracional, que são qualidades de Angra-Meniu, isso pode ser paralisante para nós. Na psicologia, o foco constante no diálogo interno negativo é chamado de ruminação. Ruminação é qualquer pensamento que diminui nossa capacidade de fazer mudanças positivas em nossa vida e que afeta nossa autoconfiança. Ruminação é quando repetimos pensamentos preocupantes ou raivosos em nossa cabeça. Às vezes, muito depois de um evento perturbador ter passado, continuamos a pensar nele, mantendo as emoções vivas. Isso pode se transformar em ansiedade, depressão, fobias e outros distúrbios de saúde mental. Costumamos dizer coisas para nós mesmos em nossas cabeças que nunca diríamos a um amigo, então precisamos nos tratar com a mesma bondade de apoio. Não devemos nos sentir culpados quando nos encontramos presos em uma espiral de pensamentos negativos, ou por não sermos capazes de pensar positivamente. Às vezes, podemos precisar de ajuda profissional para nos colocar no caminho certo. Ainda na psicologia, o conceito subjacente por trás da chamada terapia comportamental cognitiva é que pensamentos e sentimentos desempenham um papel fundamental no comportamento humano.
O objetivo da terapia cognitivo-comportamental é ensinar para as pessoas que, embora não possam controlar todos os aspectos do mundo ao seu redor, elas podem pelo menos assumir o controle de como interpretam e lidam com as coisas em seu ambiente. A terapia comportamental cognitiva pode ajudar a reduzir esses problemas emocionais, nos ajudando a identificar distorções em nosso pensamento, e nos distanciar de pensamentos negativos. A terapia comportamental cognitiva ensina a parar e questionar nossos pensamentos diante de situações que nos deixam ansiosos ou com raiva. Nessa terapia, a pessoa se depara com vários possíveis problemas que devem ser corrigidos e superados, como filtração, catastrofização, adivinhação, personalização e polarização. Filtração é ampliar os aspectos negativos de uma situação e filtrar os positivos, dando a eles um valor menor. Por exemplo, se estivermos de dieta e comermos bolo uma noite, tendemos a supervalorizar esse lapso, em vez de valorizar o fato de já termos perdido vários quilos. Catastrofização é quando antecipamos automaticamente o pior. Por exemplo, se um médico nos pedir mais exames, começamos a nos preocupar que possa ser uma doença gravíssima. Adivinhação é o hábito mental de prever o que vai acontecer com base em pouca ou nenhuma evidência real. Por exemplo, se virmos alguém olhando para o relógio enquanto estamos fazendo uma apresentação numa reunião, imediatamente tendemos a pensar que nossa apresentação é muito chata. Personalização, por sua vez, envolve assumir responsabilidades excessivas, especialmente por coisas que estão totalmente ou principalmente fora de nosso controle. Por exemplo, quando nosso filho é reprovado em um teste, e nós nos consideramos responsáveis por isso, às vezes a ponto de questionar nosso próprio valor como pais. Polarização, por fim, é pensar em preto ou branco, 8 ou 80. Não há meio termo, apenas absolutos como sempre, nunca, tudo e nada. Por exemplo, se ficarmos presos no trânsito a caminho de um compromisso importante, nós tendemos a pensar e perguntar: por que isso sempre acontece comigo? Diante de tudo isso, reconhecer que certos pensamentos não são racionais ou saudáveis é o primeiro passo. Para que a terapia cognitivo-comportamental seja eficaz, devemos estar prontos e dispostos a gastar tempo e esforço analisando nossos pensamentos e sentimentos. Tal autoanálise e lição de casa podem ser difíceis, mas é uma ótima maneira de aprender mais sobre como os nossos estados internos afetam o nosso comportamento externo. Também é importante identificar o que nos traz conforto e alegria, tal como uma noite com amigos, uma massagem, uma refeição especial, etc. E ir conscientemente a esse espaço de vez em quando para nos sentirmos apoiados enquanto seguimos gradualmente para um novo caminho de pensar. Nos Gatas de Zaratustra, a saber, no capítulo 47, verso 2, do Yasna, Zaratustra declara: através da divina mentalidade, Spenta-Menu, a melhor vida será para aquele que com sua língua fala de acordo com bons pensamentos, e com suas mãos realiza tarefas de sabedoria divina inspiradas pela única ideia de que Ahura Mazda é o Pai e sustentador da retidão. Vejamos agora algumas das estratégias para nos ajudar a reformular nossa visão de mundo. Mudar a linguagem. Podemos mudar a intensidade das palavras que usamos. Em vez de dizer: eu não suporto isso, diga: isso é desafiador. Em vez de dizer: eu odeio tal coisa, diga apenas: eu não gosto, ou eu não prefiro. Assim, quando nosso diálogo interno usa uma linguagem menos intensa, muito de seu poder negativo é neutralizado. Praticar afirmações. Afirmações são declarações positivas repetitivas que podem ajudar a desafiar e superar pensamentos negativos e de autossabotagem, como, por exemplo, quando afirmamos: eu posso fazer isso, eu sou capaz. As afirmações reprogramam nossos padrões de pensamento para que, com o tempo, comecemos a pensar e agir de maneira diferente. São como exercícios para nossa mente semelhantes aos exercícios repetitivos que podemos fazer para melhorar nossa saúde física. Aprender com o passado. Aprender com o passado é uma estratégia que consiste em anotar momentos passados em que nos preocupamos com algo que não aconteceu. Isso ajuda a colocar as coisas em perspectiva, sabendo que algum suposto problema atual também passará. Se preparar para os piores cenários. Outra estratégia é listar as coisas com as quais mais nos preocupamos.
imaginar o pior resultado, e em seguida fazer um plano de como exatamente lidaríamos com isso se isso realmente acontecesse. Isso nos ajuda a diferenciar a linha entre o que podemos e o que não podemos controlar. Alterar declarações para perguntas. Quando usamos declarações negativas de autodiálogo, como "não consigo lidar com isso", ou "isso me deixa com tanta raiva", nossos níveis de estresse podem aumentar. Eles também nos impedem de buscar soluções para mudar a situação em questão. Mudar as afirmações ou declarações para perguntas com foco na ação pode diminuir o estresse e abrir nosso pensamento para novas possibilidades. Por exemplo, podemos nos perguntar: como posso lidar com isso? Ou, o que posso fazer para sentir menos raiva? Aprender técnicas de relaxamento. Nos anos 70, o cardiologista da Harvard Medical School, Dr. Herbert Benson, introduziu a chamada resposta de relaxamento, para neutralizar as respostas ao estresse. Essas técnicas, entre outras coisas, incluem respiração, meditação, ouvir música relaxante, praticar yoga, tai chi, e tomar um banho quente. Permanecer ativo. Uma outra estratégia útil é sair da mente, sair do pensamento, e procurar fazer coisas com as mãos, como artesanato, pintura, culinária, etc. E continuar se movimentando, seja caminhando na natureza, fazendo yoga ou dançando. Outras boas ações incluem manter nossos espaços limpos e arrumados. E claro, ser voluntário às vezes ser útil. Pois conforme dito nos Gatas de Zaratustra, no capítulo 43, verso 1, do Yasna, felicidade é para aquele que faz os outros felizes. Para concluir, quando nosso estado de espírito é geralmente positivo e otimista, nós somos mais capazes de lidar com o estresse cotidiano, o que pode contribuir para benefícios como melhor bem-estar mental e saúde cardiovascular. E embora seja importante pensar em maneiras de manter a positividade, também é importante lembrar que em alguns casos, os pensamentos tristes são resultado de alterações hormonais, como ocorre na depressão pós-parto, e não podem ser eliminados por nós mesmos sozinhos, mas sim com ajuda profissional. Por hoje é isso. Até o próximo vídeo. E que a felicidade esteja com todos vocês.